Harbor FM. Parsley, sage, rosemary and thyme. Este é o programa Fator Paranormal. Eu sou Kátia de Gaia, capítulo 72. Que tal nós falarmos um pouquinho de como viver dentro de todos os conceitos que o homem impõe? Como você se sente? Você se sente uma pessoa que o tempo todo estão te julgando? Você acredita que você vive o tempo todo sobre regras? Você precisa estar o tempo todo sob imposições que os outros colocam? Como você se sente? E os preconceitos, aqueles que nós temos, que é natural, mas precisamos aprender a diluí-los dentro de nós. E assim, viver de uma forma mais harmônica com o todo. Porque nós não temos total responsabilidade sobre aquilo que vivemos. Mas, com certeza, nós temos total responsabilidade por aquilo que promovemos na nossa vida. Então, a vida ela é feita de muitas situações, porque existem pessoas, nós estamos o tempo todo convivendo no dia a dia com outras pessoas. E existem, querendo ou não, algumas articulações, algumas imposições, algumas regras que são naturais vivermos, né? Que são sistemas de organização. Mas existem também algumas que não têm nada a ver. Então é como se te impusessem um comportamento, uma referência, uma situação, uma conduta, seja ela moral, religiosa, que não é condizente com a sua vida. Não estou dizendo que aquilo que é base, como uma conduta moral, objetiva de um todo, mas pessoas que impõem a conduta delas, a moral delas, aquilo que elas acreditam a você. E dentro de um trabalho, dentro de um emprego, dentro do sistema religioso, dentro de amizades, dentro de um local que você tenha que morar, enfim, como você se sente? Eu, particularmente, eu busco, na medida do possível, não ser aquela pessoa que vai bater de frente, mas eu tento compreender o que a pessoa pensa, como a pessoa reage em relação a algumas coisas da vida. Então, eu observo antes de me colocar, embora a sua conduta, a forma como você se posiciona, também faz com que muitas coisas aconteçam antes de você realmente ter que ir para esses finalmente de objetividade ou de ter que falar do seu ponto de vista. Então eu acredito que hoje a vida ela tá tão difícil e as pessoas o tempo todo estão te julgando, estão impondo condutas. A gente vê nas redes sociais que você tem que ser um exemplo de felicidade. Lá no Facebook, Abra, você vê alguém triste? Muito complicado, né? A vida ela não é o tempo todo cor-de-rosa, nós sabemos. Mas sabemos também que ela pode se tornar muito positiva, muito colorida no sentido bom da vida, se nós soubermos usar as nossas limitações em benefício daquilo que nós sabemos que nós temos como regra, como base. Parou para pensar? Eu estava observando aqui esse tempinho que nós estamos conversando, que muitas vezes as pessoas, quando chegam em mim e para falar um pouquinho do que elas são, como elas vivem, da questão espiritualidade, elas acreditam em tudo aquilo que falam para elas. E isto é temeroso, gente. Eu quero que vocês compreendam que, antes de tudo,
É muito importante vocês terem um conceito da vida de vocês, acreditar em vocês, pesquisar as coisas, ter um conhecimento, seja básico, daquilo que você acredita como ser algo bom para a sua vida. E não ficar o tempo todo se ajustando à regra do outro, à conduta do outro, o que o outro é, você quer ser. Gente, exemplos na vida existem, mas nem todos servem para a sua vida. Compreendam que a sua vida é sua vida. Não é o outro que vai falar para você, ó, faz assim, segue assim. Por isso que quando as pessoas falam assim, eu quero um conselho, eu não aconselho ninguém, eu oriento. Uma orientação é algo que você vai apresentar para a pessoa caminhos, não regras. Você vai dar rotas, você vai colocar alguns pontos de vista, experiências, alguns estudos, algumas pesquisas, e não exatamente a sua imposição, a vontade. Então, muito cuidado quando você vai aconselhar alguém, quando você vai falar com alguém, porque muitas vezes os conceitos eles estão muito ultrapassados e tudo na vida tem um movimento, tem uma evolução. E nós precisamos entender que tudo evolui. Então nós precisamos evoluir. A espiritualidade evolui. Nós não precisamos ficar dentro de conceitos ultrapassados, de regras impostas pelo homem e que nós utilizamos às vezes o nome desse ser, daquele ser, de Deus, para poder mostrar para o outro que eu sei mais do que ele. Então, vamos mudar um pouquinho a nossa visão a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito da vida. É muito importante criar uma sintonia positiva, grata, amorosa com a vida. Você não precisa bater de frente com aqueles que querem bater com você. Dê passagem, deixa a pessoa passar. De repente ali na frente vocês se reencontram e esta pessoa pode dizer que foi muito importante você ter dado passagem para ela passar enquanto ela tentava te atropelar. A gentileza sempre vai gerar gentileza. A inteligência sempre vai gerar possibilidades infinitas de conhecimento e sabedoria. Então seja inteligente, seja amoroso, seja muito gentil e assim a tua vida torna-se muito mais fácil, sem tantos preconceitos, sem tantos conceitos, sem tantas regras, sem tantas organizações. Embora a organização ela é muito importante, mas nada que gere a perfeição, porque não existe o perfeito. O perfeito ele deixou de existir no nosso mundo para que os erros sejam ordens de reprogramação, ordens de aprendizado e no sentido de evoluirmos. Bem, este é o tema de hoje. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência aqui no programa Fator Paranormal. A semana que vem, no próximo capítulo, que na verdade não sei se é a próxima semana, mas eu acho que ainda é essa semana, porque esse programa vai ao ar toda segunda, quarta e sexta. Então, no próximo capítulo, nós vamos falar de outro tema, de outra abordagem e espero você. E para você que quer conhecer o meu trabalho, www.soldegaia.com.br. Será um prazer te atender. E também acesse www.programaenigmas.com.br. Gratidão, muita paz no seu coração. Até! Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary.